a tempestade, todo mundo desesperado, tinha alguém calmo. Quem era essa pessoa? Paulo. No meio do desespero, ele era o único que estava tranquilo. O único. Irmãos, por que a mensagem navio dos desesperados? A vida é um navio. A sua casa, sua família é um navio também. E em um navio em que todo mundo está desesperado, até o capitão do navio, é preciso ter alguém calmo, com uma palavra, que vá acalmar a todos. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você está no navio do desesperado, sofrendo fortes turbulências, é preciso alguém ter uma palavra diferente. Essa imagem aqui não é imagem bonita, não. Eu sei que não é. Mas nós vemos aqui várias pessoas desesperadas. E o desespero, ele mostra na face, como está na face dessa primeira mulher que está aqui na frente. E aqui é para você ter ideia do desespero que estavam aquelas pessoas, aqueles homens, tanto os prisioneiros, como o pessoal que trabalha no navio, que eu esqueci como é que chama, a tripulação, obrigado, a tripulação do navio. Como eu disse, Paulo estava sendo levado para ser julgado pelo imperador romano. Era para ele estar desesperado, porque, puxa vida, você ser julgado pelo imperador romano, o que esperava Paulo? E a gente sabe como foi o final do Paulo lá de Roma, né? Como ele morreu e tudo. Mas ele estava ali com mais 276 pessoas, todos estavam sofrendo o efeito da tempestade, todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, mas Paulo estava tranquilo. Mas por que Paulo estava tranquilo? Por quê, irmãos? Quem conhece aí, já leu o texto, sabe. Por quê? Paulo conversou com alguém, não conversou? Deus falou com ele, isso mesmo, Luiz. Um aplauso ao Senhor pela vida, Luiz. Deus falou com ele. Deus falou com ele, Paulo, fique tranquilo. E depois Paulo vai falar sobre isso. Irmãos, preste atenção. Nós precisamos, no meio da tempestade, no meio do desespero, nós precisamos ter calma para ouvir a Deus. Nós precisamos parar para ouvir a Deus. Você precisa ir para o seu quarto de oração, como ministrei domingo passado, e falar: Deus, olha, a situação está desse jeito. Está todo mundo desesperado aqui em casa, está todo mundo apavorado na minha empresa, está todo mundo apavorado na minha célula, mas o que o Senhor tem a dizer? Na hora que começou aquela tempestade, Paulo foi orar. Ele falou: pera, eu tenho um Deus que está no controle de tudo, é o Deus que criou o mar, que criou que criou tudo que tem aqui nessa terra. E de fato o que Pedro falou aqui agora aconteceu, irmãos, foi incrível mesmo o que nós passamos lá em Israel. Foi uma das experiências mais tremendas da minha vida, sobrenaturais mais tremendas. Quando a gente estava no Mar da Galileia, a gente saiu, estava brilhando o sol. Entramos no barco, que é um barco tipo esse que a gente passeia aqui, aqui no Brasil. Um barco grande, e o Mar da Galileia não é um mar, na verdade é um grande lago. Mas é interessante, quando a gente estava no meio, começou a chover e começou a balançar mesmo aquele navio. O pessoal começou a ficar apavorado. E eu estava com a palavra preparada para ministrar sobre a tempestade que os discípulos estavam passando. E foi a palavra que eu preparei, estava no Mar da Galileia, eu falei: vou preparar uma palavra contextualizada. E eu comecei a ministrar a palavra, e o pessoal começou a chorar, e o barco balançando. Não é chorar de medo, não, é porque a palavra tocou no coração de muita gente que estava passando por tribulação, que estava passando por aperto. E aí, depois que nós oramos, a gente foi embora. Quando nós chegamos de novo no cais, o sol se abriu. Foi uma experiência incrível. Mas Paulo, ele foi avisado de Deus por tudo o que ia acontecer. Eu estou me lembrando agora de um versículo que você conhece. Tem um versículo que ele diz que Deus, ele não esconde nenhum dos seus segredos para aqueles que o temem, o amam, que o buscam. Deus revela. E Paulo foi buscar o Senhor. E aí Paulo, ele faz uma pregação como essa. E qual foi a pregação de Paulo? Paulo se coloca de pé e ele fala o seguinte: eu falei para vocês, para não ter partido de Creta, para evitar tudo o que está acontecendo, mas agora eu aconselho a ter bom ânimo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso que Paulo fala nos ensina algumas coisas, sabe por quê? Tem gente
que ele dá uma palavra, ele fala, e aí as pessoas fazem tudo o contrário, como aconteceu com Paulo. Aí ele aproveita para colocar mais peso naquelas pessoas que ele deu a palavra. Mas eu te disse, agora você aguenta. Paulo, ele exortou, ele falou o seguinte: eu falei, mas fiquem calmos. Eu já fui orar ao Senhor. Ninguém vai morrer nesse navio. Eles falam assim: mas por que você tem tanta certeza? Porque Deus me disse. Deus falou comigo que ninguém ia morrer. E ele fala o seguinte: eu estive com o Senhor, e o Deus de quem eu sou, quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, você precisa comparecer perante César, essa é a minha vontade, e todos que navegam consigo vão se salvar. Irmão, isso aqui é interessante. Isso fala também de relacionamento com Deus, que nós precisamos ter. Quem tem relacionamento com Deus, em meio ao desespero de tanta gente, ele se levanta e tem uma palavra de ânimo, porque ele sabe em quem ele confia, ele sabe no Deus que ele confia. E alguém precisa ter uma palavra de esperança na sua casa, irmão. Alguém precisa ter uma palavra de esperança na sua empresa. Alguém precisa ter uma palavra lá na sua célula. Essa pessoa é você. Amém? Deus escolheu você. Por que Deus escolheu você? É porque você que está aqui nessa noite. É porque você que está me assistindo na sua casa. A propósito, eu quero dizer para quem está assistindo em casa que a partir de hoje, eu quero que você se comunique conosco. Você vai falar aí no link do YouTube. Nós vamos também começar a passar pelo Instagram. Compartilhe, falar a mensagem, tem uma palavra, uma bênção. Dê também o seu like, por favor. E no final, nós vamos orar por aqueles que estão online. E os nomes daqueles que estiveram online vão aparecer aqui no telão, para a gente orar por você. Nós vamos fazer o convite para você entregar a sua vida a Jesus. Se você entregar a sua vida a Jesus, eu vou citar aqui o seu nome, vou orar. E vai ser algo tremendo. Mas Paulo, ele estava tranquilo. Irmãos, como eu tenho falado nesses dias, ministrado aqui nesses dias, é muito importante que nós tenhamos intimidade com Deus, e é muito importante que nós entendamos a voz de Deus, e é muito importante que nós falemos aquilo que Deus nos falou. E aí, preste atenção, às vezes você vê no Instagram, você vê pessoas com mensagens que trazem desespero às pessoas. Em nenhum momento, Deus deseja trazer uma mensagem que vai trazer desespero e pânico ao seu coração. Tem muita gente que fala assim: Deus me falou que vai acontecer isso. Na verdade, com o propósito de trazer pânico. Não é esse o Deus da Bíblia.